Boa noite, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Na alegria de iniciarmos mais este momento, a hora da vida, hoje é domingo, é o momento de nós nos colocarmos também em oração pelo Brasil, por esse tempo de pandemia. Vamos pedir pelas pessoas que estão precisando das nossas orações, especialmente aquelas famílias que foram acometidas pela Covid-19, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, né? Vamos nos colocar em oração. Então, hoje vamos começar rezando e, em seguida, eu dou as boas-vindas a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, e levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Quero acolher aqui com muito carinho o pessoal que está chegando, né? Vamos lá, Pastoral Familiar da Arquidiocese de Vitória. Boa noite, o Emerson e Laci. Fábio Belo, boa noite. Fábio e Francinete, coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar de Brejó, Maranhão. Sejam muito bem-vindos. Padre Joel aí, um abraço para o Padre Joel. Marcos Araújo, Francisco Alves,
Teresina, Piauí, Francisco, seja bem-vindo. Sônia Gonçalves, Pastoral Familiar, Minas Gerais. Sônia e Binho, sempre bem-vindos. Irmãs Escolápias do Brasil, sejam bem-vindas, irmãs. Irmã Valdete, Congregação das Irmãs Escolápias. Que alegria, sempre bem-vindas também. Que bom estar aí com vocês. Mariselma Lopes, boa noite. Elielson Ezelma, Regional Nordeste 3. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Elaine Teixeira Cancian, muito bem-vinda. O pessoal Marcelo Vicente, já conhecido aí, o Marcelo e a Silmara, Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Que bom, espero que tenha dado tudo certo lá, Marcelo. Rezei por vocês, tá bom? Vanderlei, boa noite, paz e bem, Paróquia Jesus Ressuscitado, Bragança Paulista. Carmelita Machado, boa noite, Deus ilumine. Roni Silva, Neuza Vicente, estamos aí da região Santana, São Paulo. Josilda, Vicente César, boa noite. Cleuton Gomes, Santa Catarina, Cleuton e Simone. Vamos rezar também pelas vítimas do ciclone, é verdade. Nós aqui no Rio Grande do Sul também, viu? E, infelizmente, tivemos muitos estragos, Cleuton, mas estamos unidos aí em oração. Puxa, que susto, né? Andréia e Aires, sejam bem-vindos, Regional Sul 1. Maristela Brem, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí o pessoal todo chegando. Cássia Denadai, Diocese em Defesa da Vida, Comissão da Diocese de Osasco, coisa boa. Ontem tive a oportunidade de ver Dom João, estava um encontro, uma live, entrei assim no final, mas graças a Deus pude cumprimentar o pessoal com o Padre Crispim ontem. Silvia do Gilberto, Minas Gerais, Governador Valadares, Elvis Castro, Francisca Teixeira, Eliane Petuco, Fátima Dalla Costa Mor, Santo Ângelo, Vicente César, Presidente Prudente, Josemir Sordi, Foz do Iguaçu, Paraná, Sinop também está com Adriano, Hilda Miller aqui da nossa diocese, e assim vamos, muita gente entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje um dia especial, né? Temos aqui a alegria de acolher, deixa eu já trazer conosco aqui a nossa querida Daiane. Boa noite, Daiane, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dom Ricardo, boa noite a todos que estão aqui para participar conosco dessa discussão de um tema tão bonito e tão importante, né, Dom Ricardo? Sem dúvida, Daiane, e mais alegria ainda da tua presença. Eu sempre estava com esse sonho, e pensando, e olha, hoje deu certo, graças a Deus. Então, muito obrigado pela tua presença. Você já percebeu que o povo que está aqui é o povo do Brasil. São famílias, são casais, é a pastoral familiar, daí tem o pessoal da defesa da vida, tem o pessoal do pré-matrimônio, tem o pessoal do pós-matrimônio, tem o pessoal dos casos especiais, e eu diria assim que a tua temática ela passa um pouquinho por todos os setores da pastoral familiar, né? Falar em vida é falar exatamente nessa disposição que a família tem que ter para essa grande e importante situação da defesa e promoção da vida. Sim, nós tivemos a oportunidade de um diálogo no meio universitário, onde nós falamos das teorias e dos marcos de início da vida, mas a oportunidade de falar com a pastoral é entrar no meio onde as coisas de fato acontecem, né? Onde as decisões, o significado da vida se faz, se constrói, onde nós podemos tomar as decisões que vão falar para os nossos jovens, para os nossos filhos, o que de fato é condizente com a vida. Eu acho que é muito pertinente, né, nesse domingo onde fala-se do fardo leve. Às vezes, na universidade, a gente tem um discurso até que vai um pouco ao encontro de um farisaísmo, né, colocando um fardo em relação a essas escolhas. Eu acho que quando a gente vai para a pastoral, é importante entender
que essas determinações, elas precisam permear a realidade humana do casal, da escolha, das cobranças sociais que nós fazemos, né? Então, é um diálogo bastante relevante para se fazer dentro da pastoral familiar, porque a realidade da escolha da vida do embrião vai passar por essas construções que nós temos, né, do que é a vida. E nós poderíamos fazer vários recortes, né, para falar sobre a dignidade do embrião. E com certeza, eu acho que vai ser assim muito rico hoje, Daiane, porque nós tivemos já vários debates aqui sobre a questão jurídica, as questões das leis, essas leis aí que estão, inclusive, sendo tramitadas, também as ADI, né, as ADIs, ADPFs no Supremo, quantas coisas em torno disso. Mas, nesse momento, nós queremos aproveitar o teu conhecimento, a tua experiência e sabedoria para nos ajudar a entender mesmo a questão que eu diria central, né? Mas antes de tudo, Daiane, nós temos a seguinte pergunta, assim, quem é a Daiane? O que faz a Daiane? Como é a família da Daiane? Então, eu gostaria muito que você se apresentasse assim, para o pessoal, para que todo mundo conheça quem é você, e aí, aos poucos, a gente vai adentrando o tema. Vamos lá? Então, eu sou mãe, esposa, né? Meu esposo Jefferson, meu filho Felipe, que tem 2 anos e 5 meses. Nós residimos na cidade de Guarapuava, no Paraná, desde o início do ano. Quando eu sou bióloga de formação, tenho meu mestrado em evolução, depois fiz meu doutorado em genética, e terminando o doutorado em genética, por esse anseio como cristã, católica, em falar da vida, né, eu fui fazer meu pós-doutorado na bioética, na PUC. Então, ali eu ingressei no programa de pós-graduação em bioética, trabalhava no curso de biotecnologia, e fizemos essa decisão com meu esposo no início do ano de uma mudança, priorizando a qualidade de vida, priorizando os valores que nós consideramos importantíssimos como família para uma mudança, assim, né? Então, viemos para cá, agora eu trabalho como pesquisadora no Instituto, que também é de estudos genéticos, e nesse tempo, como bioeticista, trabalhava com os temas de início da vida e de família também, né? Nós tínhamos um grupo de parentalidade, lá com o professor Mário Sanches, na PUC, onde entrávamos nesses assuntos de início da vida e esse diálogo tão importante no campo da bioética, né? Então, essa sou eu. Perfeito, perfeito. Então, é muito interessante, pessoal. Hoje estamos conversando com uma bióloga. E aí nós começamos a entender um pouquinho melhor como nós podemos proteger a vida a partir mesmo dos conhecimentos da ciência, né? Nós falamos, claro, do nosso ponto de vista da fé, e aí nós não temos nenhuma dúvida, mas quando nós dialogamos com outras pessoas que às vezes não são da mesma crença, da mesma doutrina, não têm a clareza, nós precisamos ter alguns argumentos científicos, e isso é fundamental no nosso trabalho pastoral. Eu sempre digo, Daiane, temos que ter a razão e o coração, né? Fides et ratio. Existe aí todo o documento belíssimo, inclusive do Papa João Paulo II. Mas então eu começaria perguntando, Daiane, a questão, por exemplo, da dignidade do embrião humano, né? Por que nós temos, é uma coisa até meio contraditória, por que nós temos que defender esta fase nossa, que todos nós passamos, e como é que ela foi perdendo valor? Como é que ela foi sendo chamada de amontoado de células, de pré-embrião, e chegou a perder o valor que as pessoas hoje podem, inclusive, manipular, fazer o que quiser, usar dessa fase,
e não se apercebe que ali tem uma pessoa, tem uma dignidade. Se poderíamos ajudar a conceituar um pouquinho essa situação que aconteceu com o ser humano? É uma pergunta interessante, que se nós pegamos os livros de embriologia mesmo, né? Na embriologia a gente vai estudar as fases do desenvolvimento do embrião, desde o momento da concepção até, né, a formação do feto. Essa explicação de quando a vida começa, ela não existe. Não é uma pergunta que se tinha naquele começo da descoberta das fases embrionárias. Agora, a partir do momento que a técnica de reprodução assistida foi possível de ser feita, é que essa pergunta surgiu, e ela surgiu quando a vida começa exatamente na nossa espécie. Se você for perguntar para um biólogo que trabalha no projeto que cuida das tartarugas, quando que a vida de uma tartaruga começa, é uma pergunta muito estranha para um zoólogo, né? Ué, a vida começa desde o momento que óvulo e espermatozoide se unem e você tem o número de cromossomos daquela espécie. Porque, assim, é uma pergunta que não faz sentido para quem estuda um animal, uma planta, quando que aquela vida começa. Então, essa pergunta não é necessariamente uma pergunta biológica, ela é uma pergunta que nós criamos no âmbito filosófico, quase, não seria somente esse, mas quase que num nível técnico para manipulação. Então, se eu falo, né, se eu tenho, a partir do momento que os direitos humanos vão dizer que toda a vida deve ser respeitada, toda, né, e foi a própria Declaração dos Direitos Humanos, elas vêm, assim, o encontro do problema que toda a vida deve ser preservada, mas os judeus não merecem, né, foi um pós-guerra que deu essa Constituição para falar, não importa, a dignidade é algo intrínseco à vida. Então, é inviolável. O ser humano, ele tem a dignidade per se, não importa se ele é bom ou se ele é mau, a vida vai ter que ser respeitada. Mas daí o embrião não é vivo? E aí começaram essas discussões, porque se eu vou manipular, como que eu vou manipular algo que eu estou considerando que já é uma pessoa? E aí vieram as várias discussões tentando compreender, mas tá, a vida, enquanto é só um óvulo, um espermatozoide que se une, já é um ser vivo da espécie humana? E começou, não, então isso é um pré-embrião, porque ele ainda não consegue se manter sozinho vivo ali na plaquinha, né? Eu preciso implantar ele para ele começar a se desenvolver. Então, quando que ele já consegue ter vida independente? E aí, se nós fôssemos adentrar as teorias de quando a vida inicia, de fato, elas são muitas, né? Vão ter aquelas... Mas, assim, cientificamente, hoje, nós sabemos que nós conseguimos manter vivo um embrião desde o momento que ocorre o processo de fecundação, óvulo, espermatozoide se une, e fica vivo na plaquinha por 12 dias. Então, esse é o conceito técnico de que aquele embrião ainda não é um ser, uma pessoa, né? Ele ainda não tem a dignidade, ele pode ser congelado, ele pode ser descartado, ele pode ser pesquisado. Mas qual que é o marco? O marco é que ele ainda não vive, que ele vive fora da placa. Vive na placa, né? A partir do 13º, 14º dia, aquela célula para de se desenvolver, né? Aquele embrião para de se desenvolver, porque falar uma célula já é dizer que aquilo ainda não é uma célula, né? É um conceito bem científico, assim, para dizer. Então, eu posso, nesse caso, manipular, eu posso fazer com ele as pesquisas, eu posso editar, que é um processo, né, bastante recente que se tem feito. Inclusive, lá no Japão já se fizeram híbridos, né? Colocou o embrião fazendo uma edição que vai ter características humanas e de porco junto, pensando em transplantes e, enfim, é uma série de aplicações para dar uma utilidade, né? Então, ali aquela vida passa a ser útil para a ciência, então as definições têm bem esse olhar técnico, né? O quanto isso me é útil, eu consigo fazer um conceito daquele
embrião como ainda plausível de manipulação. Então, essa é uma questão assim bem séria, porque eu penso assim, nós vamos trazendo até um conceito ideológico, né? Muito mais do que um conceito verdadeiro, científico, ideológico. Por que eu digo? Porque você entrou no ponto, para mim, fundamental. Porque eu tenho uma utilidade, eu tenho um interesse sobre aquele período, né? Seja esse Sim. interesse de clínicas de reprodução, seja esse interesse do próprio mercado, com a questão da edição genética, você também tem um mercado farmacológico aí bem interessante, que vai pensar essa disposição. Você tem aí a proposta também da reprodução assistida nos seus vários níveis. Então, há um interesse sobre essa fase, que eu digo assim, uma fase que nós passamos assim, tão sensível, tão frágil, né? Então, se nós, como igreja, muitas vezes somos criticados, o pessoal diz, a igreja não tem nada a ver com isso. Mas se nós, como igreja, não nos adentrarmos a um aprofundamento da questão, quem somos nós? Quando realmente a vida começa, a vida vai ser manipulável em todas as suas fases. Sim, sim. Vai ser manipulável. Hoje vão manipular o embrião, amanhã vão manipular a criança, depois vão manipular o idoso, e nós vamos sendo sempre instrumentos de utilidade, e não pessoas com dignidade, né? Então, essa é a minha grande preocupação. Pensando assim, como essa definição, quando a vida começa, né? Porque isso são os debates dentro do campo da bioética do início da vida, você começa a relativizar. Não, então o conceito é técnico. Enquanto se mantém vivo fora do corpo da mãe, ainda não é um ser vivo, né? Porque, como pessoa da espécie humana, porque é um amontoado de células que está ali vivo, igual qualquer outro amontoado. Só vai ser vivo a partir do momento que vai para o útero da mãe, que é quando ele depende da mãe. Tá, mas o que define um ser humano? Não, uma pessoa é alguém que pensa, que é capaz de dar sentido à própria vida. Então, os neurônios são importantes. A vida começa com 8 semanas, quando já tem o desenvolvimento neuronal. Não, mas ainda é muito primitivo, teria que ter um pensamento. E nós chegamos a ter conceitos que vão dizer assim, não, a vida começa quando a criança já não se entende na relação mãe-bebê. Ele já se entende como própria pessoa, que ele diz eu, que seria com 2 anos de idade. Então, se eu abro um espaço para me perguntar quando ela, de fato, começa naquela união dos cromossomos, porque na genética, a definição genética de vida é a partir do momento que une óvulo e espermatozoide. A definição científica é, nós temos um conjunto de 46 cromossomos e qualquer geneticista é capaz de pegar essa célula, observar ali, aqui, essa célula pertence a uma pessoa que vai ter olhos castanhos, que vai ter uma síndrome. Então, quando eu vou para a reprodução assistida, esse aglomerado de células, né, que nós falamos cientificamente, eu já consigo dizer tem uma síndrome. Isso é muito importante, Daiane. Isso é muito importante, então, essa definição científica que você está dizendo. Então, eu começo a não ter mais uma sintonia entre o que uma área da ciência diz. Então, para a genética, isso está definido, né? E eu vou definir se é um embrião de um elefante ou de um ser humano, porque essas características já estão ali. Nós já temos um primeiro passo biológico, porque a partir desse momento que existe essa união, existe um ímpeto de vida que vai se desenvolver. E eu acho muito bonito, né, como geneticista, quando a gente vê esse processo que se inicia e que, como cristão, a gente vê o processo da formação como o sopro do Espírito para aquela vida, né? Maravilhoso, maravilhoso. Por exemplo, né, a passagem que vai falar, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. É uma formação que vai indo como um processo biológico que teve seu início,
e que vai sendo conduzido. E assim, o senhor falou, para nós cristãos, a vida é sagrada, né? Como católica, eu sei, a vida tem a sua dignidade que está, porque não sou eu que criei essa vida, né? Mas é o sopro de Deus, né? E esse sopro de Deus não importa se a tua mãe não te acolher, Deus diz: eu te amo, eu te acolho, eu te esperei, eu te quis. E a perfeição da criação não importa se tem uma síndrome, se tem uma deficiência, se tem uma má formação, porque para Deus é essa vida, né, que está colocada ali e que vai se desenvolvendo e que nós vamos ter o questionamento, porque assim, essa é uma situação que eu acho que para a discussão de pastoral familiar a gente poderia pegar esse gancho. O que acontece? No Brasil, nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento de 150% nos casos de reprodução assistida. Então, o que lá em 2012, quando o processo estava começando, eram 13.500 processos de reprodução, na atualidade nós temos 180 clínicas de reprodução e já são mais de 34 mil processos acontecendo durante o ano, né? Isso é anual. Então, o ano lá, 2012, aconteceram 13 mil processos de fertilização, reprodução assistida. Agora nós estamos já com quase 40 mil. E assim, quando o senhor falou, vai o mercado, né? E o mercado do desejo, porque as mulheres estão indo para o mercado de trabalho e nós, mulheres, temos um ótimo reprodutivo, né, que seria ali entre os 18 e 25 anos, que é a faixa da fertilidade ótima. Só que esse é o momento que nós estamos indo para a universidade, a gente termina, quer fazer mestrado, doutorado, e quando chega lá, que vai pensar se agora eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho, né, encontrei alguém, porque, né, esse próprio processo de exigência da nossa mudança cultural faz protelar-se isso. E quando nós chegamos lá para os 35 anos, a fertilidade vai diminuindo. Então, eu vou tendo 30% de redução, depois dos 40 diminui 65%. E, naturalmente, por que acontece isso? Nós, mulheres, já nascemos com o nosso número de óvulos que vão vivendo. Então, os meus óvulos têm a minha idade. Se hoje eu for ter, né, mais um bebezinho, aquele óvulo já tem a minha caminhada de vida. Então, naturalmente, a chance desses bebezinhos virem a ter alguma deficiência pelo tempo que eles já caminham comigo, ele aumenta conforme a minha idade aumenta. Então, nós criamos pela dinâmica da mulher no trabalho de mercado, que ela tem um ótimo produtivo, né? Também, que se protela essa fase. E aí vem a pergunta para nós que vamos trabalhar na pastoral familiar, acolhendo casais, né? E às vezes a gente acolhe assim, não, quando que vem os filhos? Quando que você vai ter filhos? Um pensamento, né, de uma própria cobrança, às vezes, né, dessa característica de imaginar que todo casal, quando se une, já tem essa pretensão da procriação, mas e aí que eu falava da importância de um acolhimento do que nós passamos também em relação ao que é ser família e o tempo de cada família para a vivência. Outra coisa que retarda o processo reprodutivo, que algumas mulheres ainda querem ter o filho dentro desse órgão, mas às vezes desde a adolescência estão fazendo uso de contraceptivo, e para muitas mulheres o contraceptivo faz com que atrase o processo. Então, nós criamos uma necessidade, e se nós aumentamos tanto o número de mulheres que estão recorrendo à reprodução assistida hoje, é porque o nosso país está passando por isso. Provavelmente tem algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo, que estão participando dessa live, que já tenham recorrido a esse processo, ou que vocês sabem que lá na pastoral tem um casal, porque existe um desejo de viver a parentalidade e existe uma realidade social a qual nós estamos inseridos. E como que nós estamos dialogando isso? Daiane, você agora fez realmente uma viagem, viu? Olha, eu estava anotando aqui, foram tantos temas que você citou agora,
que mostra a complexidade dessa situação, realmente, porque, veja, entra mercado de trabalho, entra planejamento familiar, entra exatamente reprodução assistida, entra o mercado do desejo, entra a protelação dos filhos, e, de fato, isso é uma coisa que está aí, né, na realidade de todas as famílias. Agora, a minha questão é o seguinte, eu acho que todos esses aqui, eu já estou até pensando, são temas que a gente tem que tratar um por um, viu? Sim, com certeza. No pré-matrimonial, porque tem os encontros dos noivos, hoje não é mais assim tão automático a questão, vamos ter tantos filhos. Muitas pessoas realmente estão casando sem sequer ter pensado nisso, né? Então, essa sensibilização, talvez ainda nós não temos como a Europa já tem, que a Europa já está fazendo promoção para que os casais voltem a ter filhos. Então, eles já passaram a fase da perda, da falta de controle sobre isso, e agora estão arrependidos desse processo e já retomam um pouco essa ideia da necessidade de filhos, porque envelheceram rápido e não perceberam que essa protelação ela traz uma consequência para as futuras gerações seríssimas. Sim. Seríssimas. E nós, o Brasil, ainda não nos apercebemos disso. Agora, eu, de fato, fiquei impressionado com o número de reprodução assistida como cresceu no Brasil. Isso é um fator complicativo, né? Complicado, né? Lá na PUC nós realizamos certa vez um encontro, né, para conversar com alguns médicos que fazem esse processo de reprodução assistida, e eles estavam falando assim que aumentou muito, né, assim como aumenta o número, porque aí a gente chega assim, né, nós temos esses casais, eles vão lá, são feitos de 5 a 10 embriões nesse processo, é colocado em média, depende da clínica, às vezes são 4, às vezes são 6, e os outros vão ficar congelados. Isso faz com que o Banco Nacional, né, considerando todas as clínicas de reprodução, nós temos, em média, quase 90 mil embriões congelados. Nossa, mãe! E outra coisa, Daiane, qual é a legislação que tem sobre isso? Não temos. Não temos. O Brasil não tem nenhuma legislação sobre reprodução assistida. Isso é seríssimo. É urgente. E esses médicos nos contavam assim que teve uma médica que falou que ela conversava, era amiga da família, a mãe foi lá e convidou para o aniversário da menininha que tinha nascido de reprodução assistida. Então o casal esperou, almejou, não conseguia, né? O processo foi lá e recorreu à clínica de reprodução. E que assim, se uma pessoa vier na pastoral falar para nós, estou pensando em fazer a reprodução assistida porque é meu sonho, é meu desejo, eu quero ter um filho e não estou conseguindo. Essa angústia que os casais vivem, eles não têm para quem recorrer e pedir esse auxílio. O que nós diríamos para um casal que vem com esse desejo? E eles vão lá falar com o médico, né, do medo que eles têm de estar fazendo algo que é contra Deus, que é errado, porque esses irmãozinhos vão ficar congelados. E aí a fala, dependendo do profissional, ele vai dizer, não, são só células que podem vir a se tornar uma pessoa, mas ainda não é pessoa, não é um ser vivo. E ela falou que ela foi na festa do aniversário, e quando a mãe viu a médica chegando, ficou desesperada, falou assim, por favor, diga que você é minha amiga, mas não fale nada sobre reprodução, porque ninguém na família sabe, nem nossos pais. E eles estavam contando que, assim, se eles andam pela rua, no shopping, tem que fazer de conta que não conhece, porque o processo de reprodução acaba sendo um processo velado. As pessoas não contam, elas têm medo, elas acham, né, eu não sou fértil, é quase que olhar como Abraão, né, uma praga que foi... Um castigo. Um castigo, a esterilidade. Quando nós temos tantos... A Cepaflan ali em Curitiba, eles têm uma experiência muito bonita, que eles conseguem, com a simples acolhida do casal, identificar o que está acontecendo que esse casal não está conseguindo ter filhos.
Porque as mulheres, no desejo de ter filhos, é um processo biológico normal que nós começamos a produzir ocitocina no próprio momento que a gente começa a desejar. Porque às vezes isso é tão assim, eu vou dar conta do trabalho, eu vou dar conta da casa, eu vou dar conta de ter esse filho, e quase que toma como uma responsabilidade o qual você, e nisso eu quero ter filho, você já começa a produzir um hormônio que está dizendo para o teu corpo que você já está esperando esse filho. E isso simplesmente por uma condição psicológica, ela já tem a dificuldade no engravidar. Então, trabalhando essas questões na acolhida, eles conseguem ajudar, assim, cerca de 70% dos casais a vir a ter esse filho que era desejado. Inclusive, Daiane, eu já conversei, tem a Associação dos Psicólogos Católicos, né? Uma associação que se reúne em nível nacional. E eles já entramos em discussão sobre esse tema, porque existe uma demanda importante aí. Muitos casais não precisariam entrar em clínicas, não mesmo. Acompanhamento, com uma acolhida, com digamos assim, um processo de tranquilização, eles conseguiriam engravidar. Sim. Mas como existe aí todo um mercado, né? Eu digo que nem às vezes a questão bariátrica, começar a fazer cirurgias bariátricas até para quem não precisava de cirurgia, ou que poderia fazer de outra forma, né? Emagrecer de outra forma. Mas o mercado é muito forte nesse sentido. Então, de fato, eu acredito que nós deveríamos ter mais proatividade em ajudar casais a pensar em 2, 3... Por quê? Não existe também, não sei se você poderia até explicar um pouco para o pessoal aqui, não existe 100% de sucesso nessas reproduções. Ao contrário, é uma técnica extremamente frágil. Então, é dinheiro que se gasta, existe todo um desgaste hormonal da mulher, do casal, existe todo um processo difícil, às vezes 1, 2, 3 tentativas. Então, quando o casal vem me procurar, Daiane, eu sempre procuro ajudá-los a pensar bem e a fazer um processo lento de reflexão, para que eles vejam bem antes de entrar nessa obsessão de ter um filho. A taxa de sucesso hoje, em média, vai entre 35% e 40% dos casais que vêm, né, a ter o filho, considerando 2 tentativas do processo, digamos, porque são vários, né? Podem começar com mais simples, que seria com espermatozoides, né? Uma técnica que vai olhar qual que é, de fato, tentar identificar qual que é o problema, porque isso não é fácil tentar colocar assim, uma questão biológica, faz toda a análise feminina, se o aparelho está tudo bem, a masculina, e aí então vão subindo as técnicas, e a mais comum é se colocar a implantação embrionária, né, no útero materno. E nesse processo pode vir a implantar os 4, e aí vir quadrigêmeos, trigêmeos, gêmeos, e em 2015 teve um caso em Curitiba que a reprodução, né, o casal foi lá, queria um filho, eles colocaram os 4, 2, fertilizou, e quando nasceu, o pai falou assim, não, eu queria um filho, e deixaram um no hospital e foram saindo, e virou questão jurídica até, né, porque você comprou. Para você comprar, vai, né, dependendo da região do Brasil, aí vai de 15 a 60 mil reais o processo, né, um processo caro mesmo, que às vezes tem famílias que vendem terrenos, vendem, né, bens para poder fazer, e daí geralmente vem essa questão assim, olha, você quer fazer o processo e ver se tem algum problema genético? Porque, como eu falei, o risco para uma mulher a partir dos 35 anos, em cada 80 crianças que nascem, uma tem um risco de ter alguma síndrome.
E conforme o ano a ano vai aumentando, até que se uma mulher de 50 anos, que hoje nós já temos, né, nós temos, eu acho que uns 3, 4 casos brasileiros de mulher de 50 anos que escolheu fazer reprodução assistida, a chance é 1 em cada 8 bebês que nascem a ter a síndrome, que é uma chance muito grande. Mas por que uma mulher de 50 anos não consegue, geralmente, naturalmente, vir a ter essa gestação? Exatamente porque a natureza já cuida disso, né? Já cuida do processo como algo que naturalmente... E aí vem, né, dentro da bioética, a gente discute, seria ético, já que está fazendo o processo de reprodução, não fazer a seleção embrionária. Porque nós estamos simulando, naturalmente não existe isso. Nós estamos colocando lá e nós estamos escolhendo. Então, nós estamos querendo ter a onipotência, mas não estamos trabalhando com ela. Manipulação. Outra questão, né? Outra questão, olha, eu já estou com uma lista aqui. Daiane, eu queria, se você me permite, colocar um pouco a participação do pessoal e a gente também dar umas respostas para eles, porque nós acabamos mergulhando aqui na sua fala, muito boa, e a participação aqui está fervendo, como disse. Então, aqui eu coloco aqui na tela, o Assis diz o seguinte: aceitar a concepção como a origem do ser humano não é acreditar num dogma religioso, como muitos afirmam por aí. Na verdade, é aceitar um fato comprovado cientificamente, né? E a Daiane realmente explicou isso concretamente. A Osmarina diz o seguinte: este pensamento utilitarista em relação ao embrião é por demais desumano, monstruosidade. Então, está aí a opinião da nossa querida Osmarina. Opa, eu já volto aqui na Elaine. O seguinte: doutora Daiane, parabéns pelos seus esclarecimentos. Não podemos fechar os olhos frente a situações que centenas de casais católicos já estão buscando o processo de reprodução assistida. Mas eu tenho alguém aqui que também é a favor da reprodução assistida e eu quero trazer para você. Ana Maria, eu sou muito a favor da reprodução assistida, porque a Bíblia fala em Eclesiástico 38 que devemos honrar o médico por seus serviços, pois a medicina provém de Deus. Aquele que estiver doente deve, assim, procurar o médico para tratar, e a infertilidade é uma doença. Então, está aqui a Ana Maria colocando, eu acho que depois a gente pode ajudar a esclarecer. A questão não é ir contra a ciência, a questão é nós questionarmos os métodos dessa ciência. Não sei se a Daiane depois pode nos ajudar. Absolutamente não somos contra a ciência, ao contrário. Agora, o que a gente tem que cuidar são os métodos. Agora, aqui mais uma contribuição. Hoje, do Oswaldo. Hoje vemos casais que se preocupam com o financeiro e deixam o filho para segundo plano, quando querem encontrar dificuldades em engravidar. Então, são algumas contribuições. Se você quiser comentar alguma coisa, Daiane, depois eu coloco mais algumas. A questão do utilitarismo, né? Nós poderíamos falar que nós refizemos esse recorte da dignidade do embrião, mas nós poderíamos falar em dignidade da vida, né? E é uma construção, como tem a encíclica do Papa João Paulo II, Evangelho Vitae, sobre quando nós falamos assim, né? Tem um estudo bem interessante que faz uma correlação entre países onde é flexível a questão de aborto e de eutanásia, que as taxas de suicídio também são maiores. Porque nós começamos a relativizar, então, assim, o embrião, né, ainda eu não vejo. Então, se falasse, quando a criança nasce, ela ainda não consegue dar valor à sua própria vida, vamos dizer que eu posso tirar aquela vida. Só que quando nós passamos a ver aquela criança, não, isso não é aborto, né? Teve um artigo muito debatido que saiu numa revista médica que foi em defesa do aborto pós-nascimento. Falava exatamente isso, não, logo que o bebê nasce, que diferença faz em países onde o aborto é permitido até os 8 meses, que diferença faz tirar uma criança por aborto do ventre materno com 6 ou 8 meses ou matar ela logo que nasce?
porque os exames são bons, mas ainda não sei, de repente nasceu com um problema que não deu para ver no ultrassom, nós poderíamos fazer esse processo, porque ainda não é completamente vivo. Foi um artigo, né, que deu muita discussão, porque foi um conhecimento científico aplicado, e foi uma lógica de raciocínio que é condizente, né? Se eu posso matar com 6 meses intrauterino, por que não? Com um dia de vida. E aí você passa a olhar, tá, eu não vejo o embrião e eu justifico que pode tirar. Mas daí eu começo a ouvir frases, e aí eu falava, é bom quando a gente conversa em pastoral, porque nós estamos falando do nosso dia a dia. A gripe só mata o idoso, que não é mais útil, né? Então você faz um paralelo assim, que valor, que dignidade que nós estamos dando à vida. Se o idoso que teve uma história de vida, que passou, que tem os filhos, que teve sua contribuição, eu começo a relativizar, porque ele já não trabalha mais, porque ele já está próximo da morte mesmo, então, né, não faz muita diferença. Ou então, os grupos de risco são as pessoas que já têm alguns problemas. E são essas frases que elas vão construindo esse ideário utilitarista e que realmente, né, com as palavras ali, eu não lembro quem que foi que comentou, eles vão sendo dia a dia na nossa realidade. Por isso que eu falei que quando nós falamos sobre a dignidade da vida, é entender esse processo que Deus nos dá a vida e conduz todo esse valor indiferente à nossa utilidade, né? Porque essas definições que vão dizer, não, a vida no seu final ela já não é tão importante, ou a vida de quem é doente já não é tão importante, imagina um embrião que eu não vejo, então, né? Se aqueles que eu vejo, que eu sei da história deles, eu estou relativizando, imagina o que eu não vejo. Claro. Ao mesmo tempo que as nossas crianças, os nossos jovens, eles veem esse pensamento sendo constituído, eles passam a relativizar e pensar, então a minha vida, se hoje eu estou contribuindo com algo na sociedade, também não, será que ela tem valor assim? Aí eu posso ir para as drogas, eu posso começar a pensar em processos de suicídio. Então, a valorização da vida, ela se dá, e nós estamos nesse processo, quando nós falamos o quanto o idoso vale, o quanto o deficiente vale, o quanto que o grupo de pessoas doentes vale, eu estou passando uma mensagem para os nossos jovens. E eles vão entender o quanto que a própria vida deles tem valor quando eu mostro, olha, a vida do início ao fim, ela tem um valor. E quando nós fazemos essa frase, por exemplo, mas só mata idosos, é um tipo de violência simbólica, né? Que nós estamos fazendo. Nós estamos violentando aquela vida e isso vai refletir lá nos processos de escolha. Agora, um casal que deseja ter filho, aí eu entendo, né, a colocação, né, da pessoa que disse, olha, eu sou a favor porque é um processo da medicina. Esse mercado do desejo, de algo que, né, se nós formos olhar no patriarcado, né, todos os processos que se buscava para essa fertilidade, para esse processo de ter filhos, quando um casal almeja ter filhos, ele sai de uma esfera racional, né, e vai para um âmbito sentimental muito forte. E entender isso, né? O senhor falou da questão dos psicólogos que vão fazer esse atendimento, ele também tem uma construção social do que é isso do desejo da parentalidade, que nós passamos a ter um desejo da vida como se nós fôssemos capazes de dar essa vida, né? Quando ela é dom de Deus, e o aceitar isso, né? E depois isso vai se protelar para a própria vida da criança, como criança objeto, né? Eu citei aquele exemplo do casal que foi lá e comprou, e eles queriam só um filho. Agora está tendo os casos na Ucrânia, lá onde, né, tem várias crianças que foram encomendas de reprodução assistida, né, que aí é a própria venda de bebês, e que ele traz problemas que estão dentro de uma questão que nós temos que olhar com essa racionalidade, né? E como foi afirmado, o processo
começa, é científico, é teológico, desse marco, desse início da vida, e que um casal que está no meio desse processo afetivo, ele vai ter dificuldades para essa compreensão. E eu falei, né, no começo que esse tema é delicado também, que nós vamos ter, entre muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo, vários casais que já recorreram, né, a esse método de reprodução, que imaginaram que queriam uma vida, e pensa assim, mas é tão legítimo eu querer uma vida? Como que isso não vai ser de Deus um filho na minha vida? Porque quando se pergunta o que o filho representa na tua vida, o filho é bênção. E eu não tive essa bênção, né? Muito comum os pais falarem, meu filho é uma bênção de Deus. Então, eu não tive a bênção, eu não pude, então eu vou recorrer a essa medicina. Agora, esse, né, que foi o que o senhor falou, esse método ao qual eu chego a ter essa bênção, será que era de fato o caminho que Deus tinha imaginado para eu viver essa paternidade, essa parentalidade, aquele desejo que ele tenha sangue do meu sangue, quando nós temos tantas crianças, né, almejando, querendo ter um pai, ter uma mãe. Então, essa abertura que nós temos que ter dentro, né, de um caminho de pastoral, de um caminho dentro da religião, de acolher qual era o projeto de parentalidade que Deus tinha para a minha vida. Então, será que profundo eu centrei a minha vida em alguns momentos? Daiane, aí exige uma espiritualidade maior também, né? Exige aí uma escuta, exige um diálogo entre o casal. Sim. Eu só queria trazer aqui para você também, aproveitando essa sua fala, a Solange, como orientar os noivos que, já em exames pré-nupciais, detectaram problemas que vão dificultar um processo de gestação? A Inês, a esposa, por problemas físicos, não pode ter filhos. Tentou anos. A única forma foi usar este método. Como a igreja vê estes casos? E a Márcia Monteiro. Se a ciência evolui, nos oferece várias alternativas, com divulgação ampla nas mídias, como nós, cristãos, podemos orientar os casais nessas questões tão pessoais de cada um? Olha aí o pessoal colocando as questões. Muito boas questões, pessoal. Sim, essas questões têm que ser padre, bispo para responder. Não. Vamos conversar juntos, Daiane. Todos estamos na mesma barca. Mas aqui eu queria só trazer também uma boa contribuição da Tânia, já que você falou em padres e bispos. A Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja publicou no ano 2008 a instrução Dignitas Personae, utilizando a anterior Donum Vitae, publicado em 87, com autorização do Papa João Paulo II, trazendo recomendações a respeito das normas éticas e morais no processo da procriação assistida, né? Referido documento considera que os embriões produzidos in vitro são considerados seres humanos, sendo condenados qualquer proposta de destinação como material biológico para fins de terapia e pesquisa. Então, aí a Tânia traz um pouquinho a lembrança desse importante documento. Pode falar, Daiane. Ali a questão do aconselhamento dos casais, né? É claro que os filhos são parte, né, do processo da própria escolha do matrimônio, né? Estar abertos, inclusive na celebração do casamento vai se falar isso, né? Como casal. Mas a compreensão do que é, de fato, o matrimônio, que é a escolha do outro, né? Eu estou fazendo esse sim, eu estou respondendo a esse chamado, a essa vocação, pelo amor que eu tenho pelo outro. Né? E essa purificação da compreensão do que é o próprio casamento, ela vai ter que passar, né, ali num aconselhamento pastoral para o casal entender e ser legítimo também a escuta entre eles, né? Eu escolho continuar com você, mesmo que não seja pela parte de ter filhos biológicos, podemos recorrer a outros recursos, ou podemos ver
o que é possível de tratamento sem recorrer a esse processo de reprodução assistida, porque, né, é muito específico de cada caso, né, como que seria esse tratamento, nem sempre, até o senhor falou, né, o mercado fala, inclusive, 1 ano tentando não conseguiu ter filhos, vai para reprodução assistida. Não seria possível resolver de outra forma, né, não precisaria exatamente, porque o próprio uso de contraceptivo, se ultrapassou 10 anos, às vezes é necessário 3 anos, para que todo esse processo, né, o corpo da mulher, quando ela está usando o contraceptivo, a menstruação é falsa. E quando você está no processo natural, existe uma renovação do teu útero, né? Todo mês ele se prepara para a chegada de uma nova vida. E nesse processo de preparação, de liberação daquele óvulo, ele vai descamando, ele vai perdendo, né, aquele sangue, vai se renovando para a espera de um outro, no próximo mês, dessa nova vida que chega. E essa vivência hormonal entre as mulheres, né, quando não se faz uso do contraceptivo, ela vai ter as sensações durante o mês da sua vivência, da feminilidade, vai viver um luto, né, psicologicamente, cada menstruação a gente vive um luto de uma vida, isso fisiologicamente, né, o nosso corpo manda um sinal, você esse mês não conseguiu produzir essa vida. Então a mulher se sente mal, se sente feia, se sente, né, algumas mulheres chegam sem esse autoconhecimento, e isso é uma questão que eu acho que é importantíssima ser trabalhado entre os noivos no preparatório. Você se conhece como pessoa, você sabe quais são os teus estímulos biológicos, e assim, né, é quase que utópico, às vezes, falar da vivência, né, pré-casamento sem ter relações, da vivência da castidade, como uma escolha de autoconhecimento, saber que a procriação e o ato unitivo sexual, eles são partes, mas mais importante que isso é como que você e o seu esposo se compreendem, né? Então, isso é o que o senhor falou, que depende também de uma espiritualidade, né? De escolha, eu quero purificar aquilo que eu sinto e quero entender o meu amor de fato, e não somente o que é desejo sexual, o que... E nesse processo de conhecimento, tanto a mulher quanto o homem vai entendendo. Agora, nessa fase, fica mais sensível, fica se sentindo pior, tem outro momento que vai ser mais alegre, que é o momento reprodutivo. Então, a gente responde muito isso da nossa consciência, do nosso físico, dos nossos hormônios, e ter consciência de que cada fase do ciclo que você está passando, e quando usa o contraceptivo, isso, os hormonais, né? Tudo isso se perde. E se perde também são os nossos hormônios que fazem também aquele desejo, aquele olhar biológico pelo outro. E é esse diálogo que deveria ser pré-matrimonial, para que o casal entenda, não, nós nos amamos, e é essa a escolha, eu estou escolhendo pelo meu esposo. Eu ainda não estou escolhendo pelos meus filhos que virão, né? E quando eles vierem, vou aceitar, e se eles não vierem, como nós faremos, né? Será que o plano de Deus para a nossa vida é de uma outra forma? Ou será que o plano de Deus é uma acolhida de família, né? Porque família, até a gente discutia lá, família também é os pais, né? Os idosos, planejar a família, pensar nos idosos que teremos, falar, eu escolhi o noivo, mas não a família, não, nós escolhemos a família do outro também, né? Então, é uma amplitude, né? Não reduzir a família somente, né, o casal e os filhos, a família é esse complexo, e aí eu acho que uma das perguntas foi quando o casal chega e já optou pela reprodução assistida, né? Uhum. Do sentido de acolhida, como que faremos isso, né? O casal já fez o processo, entendeu que aquele momento... E aí é uma questão, assim, que eu já conversei com muitos casais que não haviam pensado isso nos outros que ficam lá congelados. Eles só foram pensar, porque estava todo naquela empolgação, e vou ter um filho. E daí, quando a clínica ligou perguntando assim, olha, o teu prazo de 3 anos acabou, a gente pode destinar para pesquisa ou pode jogar fora?
ou vocês vão querer manter congelado e de pagar uma taxa, né? Que você paga para manutenção lá. O que vocês querem? E aí o casal pensa, meu Deus, e agora, né? Tem outros embriões lá. E olha para o filho ali e pensa, são os irmãozinhos dele? Não são, é só um conjunto de células. E aí vem esse questionamento que não tinha vindo até conseguir o outro filho, né? Por uma falta até dessa instrução em relativa àqueles outros embriões. E eu acho que aí, no sentido de falar sobre como que é essa acolhida, a nossa acolhida é a mesma coisa de quando vai chegar alguém nos falando sobre o que abortou, né? Sim. Jesus vai nos falar a acolhida igual da pecadora. Vai e não peques mais. Porque o amor misericordioso, Deus nos instrui, Jesus nos mostra o caminho daquilo que é certo, daquilo que é condizente. Mas o amor dele por nós continua o mesmo, é o processo de entender. Isso não é adequado, porque isso é uma vida, isso não é condizente, o congelamento desses embriões, mas existe uma acolhida a qual estado você estava vivendo, e essa acolhida vai ser feita, né, de uma forma em que é preciso compreender aquela família, e se houve essa abertura para ela já dizer para a gente que, né, recorreu ao processo, tentar partir dali com esse não peques mais, né? Como que nós podemos fazer daqui para frente em relação a essa situação? E também o nosso compromisso como pastoral em orientar os outros casais. Esses embriões também são pessoas, né? Também são seres vivos, e nós, né, seres vivos, seres humanos que estão ali. Daiane, olha, eu diria assim, hoje você nos sensibilizou para esta realidade de uma maneira incrível. Todos aqui estão comentando, dizendo como é importante esse tema e o quanto ainda precisamos trabalhar este tema. E é verdade, é verdade. Sim, sim. E porque ele abre para uma série de outras questões importantes da família, do início da família, da estrutura da família, né? Mas eu tenho a péssima notícia, eu gostaria de ficar ouvindo você a noite toda, e todo mundo aqui também, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Daiane, enquanto você vai pensando aí, porque no final eu sempre peço uma mensagem final para as famílias nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, eu vou passar aqui, o Thomas me pediu para passar um pequeno vídeo falando, povo de Deus, do nosso aplicativo, né, o Estante da Pastoral Familiar, onde nós temos agora essa possibilidade de baixar o Hora da Família, que é para o mês de agosto. Então, vamos prestar atenção aqui na mensagem que a Pastoral Familiar está nos propondo com o nosso aplicativo. Já está disponível uma nova ferramenta para ajudar na evangelização das famílias. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar oferece o aplicativo Estante Pastoral Familiar. Com o app, será possível adquirir e ler a versão digital do subsídio Hora da Família, além de vários materiais de estudo da Pastoral Familiar. Tudo na ponta dos dedos. Baixe já o aplicativo para seu dispositivo Android e confira o Hora da Família especial da Semana Nacional da Família 2020. Aplicativo Estante Pastoral Familiar. Muito bem, então lembrando que o tema desse ano é Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daiane, sua mensagem final para todas as famílias que acompanharam. Depois, Daiane, você pode dar uma olhadinha nos comentários, é impossível comentar aqui tudo, a participação foi incrível do pessoal hoje, não tem como a gente entrar em todos os detalhes aqui, mas eu acho que essa nossa live, ela trouxe uma interpelação, né? E nós vamos, a partir disso, tentar abordar esse tema com mais profundidade na pastoral familiar. Sua mensagem, Daiane.
quando a gente fala dessa dignidade do embrião, eu sempre compreendo, e eu falei que hoje o Evangelho, quando fala assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave, que nós precisamos olhar com esse olhar de misericórdia, né? Porque é uma tomada de decisão muito particular, de desejos que brotam de amor, né? São desejos de amor. E ao mesmo tempo que elas podem trazer um jugo, um fardo, elas são uma fala do amor de Deus por nós, né? Porque quando nós olhamos que um embrião tem dignidade, é Deus nos dizendo assim, aquele Salmo 139, tu me formastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Fomos formados, né, nesse ventre materno, fomos tecidos pelas próprias mãos do Criador. Eu, você e cada embrião, né, que nasce é uma prova do amor de Deus e da preocupação que Ele tem, do cuidado que Ele tem para conosco. Então, abordar esse tema é falar também do amor de Deus que nos chamou à vida. Maravilha, maravilha. Grande espiritualidade, Daiane, que Deus conserve essa sua sabedoria e inteligência, porque é uma grande pesquisadora, e também que o Espírito Santo ilumine você como uma cristã, uma mãe de família, uma esposa, e você possa ser feliz aí nas suas realizações. Eu faço agora, no final, a oração do nascituro, e assim todos nós pedimos pela vida, né? pela defesa da vida. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida, bendito sejais porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais, famílias, todas as pessoas que cuidam da vida humana, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos os que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e o amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Daiane, uma boa noite e muito sucesso aí na sua carreira. Muito obrigada, foi muito bom participar dessa conversa, né? E seguimos dialogando com esse tema tão bonito e tão rico para nossas pastorais. Eu tenho certeza que você vai voltar a conversar conosco. Tem muita coisa para a gente conversar, viu? Deus abençoe, Daiane. Um abraço. Amém. Abraço para todos.